está de dieta e que fica no maior dilema porque foi convidado para um restaurante gostoso e você não sabe o que fazer, né? Não quer sair da dieta, mas a Thaís Pereira vai nos ajudar a continuar na dieta e comer num restaurante desses típicos, gostosos, tá certo? Certíssimo, até mesmo porque final de ano vai chegando, confraternizações, eventos, e aí? Sempre, né? E aí faz o quê? Também não dá pra ser aquela pessoa chata que chega, não come nada. Também a gente precisa ficar falando pra todo mundo, eu tô de dieta. Sim, é desagradável. Não, só saber o que comer, comer direitinho que tudo vai dar certo. Não é isso? A estratégia legal já é se planejar. Então, se você já sabe qual é o tipo de restaurante, se é um restaurante japonês, árabe, já vai pesquisando, vendo quais são as opções, para você já saber até mesmo o que vai pedir. E quando você chega no menu e são infinitas opções, dá aquele bloqueio, a gente acaba optando pelo mais gorduroso, E às vezes come o mais gorduroso, que não necessariamente é o mais delicioso. Então você vai comer um delicioso e de baixa caloria para você manter a forma aí. Vamos começar pela comida italiana, que quando a gente pensa já fica de cabelo em pé porque fala, agora lá se foi a minha dieta. Foi convidado para ir numa cantina italiana. Como é que faz? Cantina italiana, a gente tem que tomar só um cuidado, carboidrato. Não quer dizer que precisamos tirar ele da dieta, mas optar por opções melhores. Preferir as massas que são mais, que são sem recheios. Então, um espaguete, um penne, um talharine, que não tem já aquele recheio, que é o que aumenta muito a quantidade de calórica, a quantidade de sódio. Você aumenta quase 1000%. A quantidade de sódio, que é sal que retém líquido e que dá aquela sensação de inchaço. Um espaguete, por exemplo, que tem 34 miligramas de sódio em um prato raso, esses raviolis, que são esses já com os temperinhos dentro, tem 1.100 miligramas de sódio na mesma porção. Então, assim, você já melhora muito essa qualidade, Verdade. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida ontem. Eu tinha uma opção na hora do almoço de comer nhoque de batata e nhoque de mandioquinha. Qual que é o mais saudável, o menos calórico? Qual a melhor escolha nesse caso? Eu optaria, e até indico, mandioquinha. Até mesmo porque a batata a gente tem com mais frequência. Então, até mesmo as vitaminas, o complexo B, é mais frequente se ter no dia a dia. E da mandioquinha, não. Então, não é sempre. Mas quando não dá para se mensurar qual frequência a gente tem ela. Então, você consegue diversificar um pouquinho mais. Então, seria uma opção melhor. Deixa o trivial para a gente já ter. Em relação às calorias, é a mesma coisa? Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Tá. Daí você colocou aqui, salada verde, vegetais. Isso, porque a gente fala, vamos numa cantina italiana, é massa. E acabou ali. Então, a gente tem que tentar uma associação melhor. Não abrir mão das folhas verdes, né? Dos nossos vegetais grelhadinhos, porque isso vai aumentar a saciedade, vai diminuir a quantidade de carboidrato ingerido e impede também toda a absorção dessa glicose do carboidrato. Essa porção das fibras, das saladas, ela vai inibir. Então, parte desse carboidrato, dessa gordura, vai ser eliminada. Então, olha só, vamos no restaurante italiano, vamos comer massa, é importante comer uma folhinha antes, uma saladinha sempre. Antes da gente fazer aquela entradinha, os pãezinhos, né, com azeite, que você pode aumentar até quase 300 calorias só pela entrada. Substitui por um prato de salada. Tá. E daí você já vai ficar mais tranquila para conseguir fazer sua refeição sem peso na consciência. Apesar de que aquele pãozinho do começo é uma delícia, né? Gente, olha, posso fazer um monte de prato gostoso. Eu mesma tenho a oportunidade de experimentar umas comidas deliciosas com chefes incríveis. E o pãozinho com manteiga, eu ainda digo que é o campeão. Como é bom o pão com manteiga, né? Porque o corpo precisa de gordura. E o que dá sabor é a gordura. Por isso que gera aquela sensação de prazer, de gostoso. É muito bom o pãozinho com manteiga. Agora vamos lá. Daí a gente já vai escolher então os sem recheios. Já ficou mais fácil. Molho branco ou molho vermelho? Sempre molho vermelho, ao sugo, naturalzinho, ou no máximo um primavera, que você ainda tem alguns legumes lá. Evitar tudo que é gratinado, o queijo parmesão, uma colherzinha de sopa já representa 70 calorias no seu prato. E eu vou te falar que os italianos não colocam queijo ralado na comida. Isso é mania de brasileiro. É melhor a gente evitar, né? Não tá perdendo nada. Não precisa colocar queijo ralado. Não. Tá. Aí vamos passar agora para churrascaria. Chegou na churrascaria, o que é que vai comer? Churrascaria é o pecado capital. Então, se estima que, dependendo, claro, né, do perfil da pessoa, uma refeição pode se somar até 3.000 calorias. Numa refeição na churrascaria? Exatamente. Se você for pensar, por exemplo, um homem,
que tem um consumo já maior, ele pode até chegar num consumo de 3.000 calorias fácil. Comendo carne mesmo? Comendo as carnes. Come a carne, come linguiça, come bananinha frita. E outra, batata frita, mandioquinha, que são os acompanhamentos que estão lá e você vai consumindo, mesmo que seja porções pequenas, mas não é um único alimento. Nós temos muitas opções. Aí pode acompanhar uma massa junto, um refrigerante, a sobremesa. O ideal também é chegar na churrascaria, aquelas que tem aqueles buffets assim, tem algum telefone ligado aí fazendo barulho, vê se não é o meu. Aquelas saladas assim, aquele buffet que a gente serve as saladas todas, faz aquele pratão e depois você come só carne, tá tudo certo? Perfeito. Já chegou lá, já se sirva com variedades. Então, a gente tem lá no rodízio muita quantidade de saladas, de vegetais, palmito. Então, são vegetais que têm fibras, vão disponibilizar vitaminas e pelo menos a gente vai conseguir diminuir a capacidade do estômago para carne, né? Que é o que vem depois. Agora, e nas carnes, a gente também tem que ter alguma ciência para escolher a melhor carne ou qualquer uma pode? Seria legal a gente pegar as carnes mais magras, que já vão conferir uma quantidade menor de gordura. Quais são elas? Por exemplo, nós temos filé mignon, alcatra, a maminha, que são carnes que já na própria constituição dela já tem um teor menor, aquela camada de gordura. E se eu, por exemplo, pedir uma fatia de picanha, que tem aquela gordura assim, e tirar aquela gordura e comer só o miolinho? Você está girando parcialmente, porque durante o preparo, aquela gordura ela vai derretendo e vai migrando para dentro da carne. Então, você está tirando parcialmente. Se você já optar por uma carne que não tem essa camada de gordura, facilitou. Coração de frango. Essas vísceras são muito gordurosas. Todos? Todos os miúdos, assim, né? Coração, fígado, melhor evitar. Cupim. Cupim, carne de porco, a gente tem que tomar muito cuidado. Que a quantidade de gordura também é altíssima. Tanto, né, também dos embutidos, então, a linguiça. Se puder evitar, melhor. Então, optar pela salada junto com essas carnes um pouco mais magras. E dá para aproveitar a churrascaria do mesmo jeito. Come um montão de salada, aquele buffet de saladas eu acho o máximo, né? E depois fazer uma refeição com calma. Porque às vezes você está no ambiente e acaba comendo rápido, não dá nem tempo do cérebro sinalizar a saciedade e a gente come em quantidades maiores. Temos também o facilitador, que é a bebida, né? Um refrigerante, o suco, o que for. O fato de você estar ingerindo algo junto na refeição vai facilitar a deglutição. Facilitando, você consegue comer mais. Então, se você evitar a bebida durante a refeição, você acaba comendo menos. Menos, porque você não tem um facilitador. Que legal. Então, você vai ter que mastigar melhor essa refeição para fazer uma deglutição. Eu sempre soube que não é bom mesmo a gente beber junto alguma coisa durante a refeição, porque pode estender um pouquinho mais o estômago e tal. Mas, agora, essa é realmente boa da gente pensar. Né? Porque a gente vai comendo um pouquinho menos, imperceptível, mas você deve perceber, você está comendo, em seguida já tem um copo. Então, você está facilitando esse processo. Perfeito. Comida japonesa, que eu adoro. Pode tudo? Ai, seria ótimo se todo mundo fizesse pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, passasse num rodízio japonês. Porque a qualidade é fantástica, né? Aí pode comer sashimi à vontade, porque é só o peixe. E o sushi, que tem o arroz? Também. A questão é, o que mais vai ter? Então, se você tiver um temaki, que também tem arroz, aí a gente tem que ir reduzindo porções. Agora, se você não for num rodízio, porque aquela questão de você tá pagando, então você vai comer. Isso ainda é um conflito, né? Por isso que às vezes é legal você ir até e pegar um combinado. Então, você vai limitar a quantidade de carboidrato, a quantidade até mesmo da gordura, porque não quer dizer, porque são peixes crus, que a gente tem que tudo é legal. Agora, nesses peixes, é melhor escolher algum tipo, por exemplo, o peixe branco, atum ou salmão? Qual que é o melhor? O salmão, o atum, a cavala, eles têm uma quantidade de ômega 3 muito maior, né? Riquíssimo em ômega 3, que aumenta a quantidade de calorias do alimento. Então, por exemplo, um sushi, que você tem lá a quantidade, que você tem o arroz, os vegetais. Se você pegar a opção com vegetal, você reduz, cada unidade tem aproximadamente 20 calorias. Se você tiver o atum ou um salmão, você dobra essa quantidade calórica. Então, passa a ter cada unidade de 40 a 45 calorias. Ai, me deu uma vontade de comida japonesa. É uma ótima para hoje. Depois do programa, que delícia. E comida árabe, como é que é?
comida árabe também é muito legal. A quantidade de gordura é baixa dessa comida árabe. E eles têm bastante folhas, né? Então, por exemplo... Mas aí a gordura é baixa em que tipo de preparo? Porque, por exemplo, o quibe assado, que eu sempre comia achando que estava fazendo uma coisa bem boa, eu descobri que para ficar gostoso a gente tem que colocar bastante manteiga. Porque senão ele fica muito ressecado. E aí eu acho que ele também deve ser um pouquinho mais calórico do que eu imaginava. Ele a forma de preparo é positiva. No entanto, os ingredientes, né, agregados a ele acaba prejudicando um pouco. Por exemplo, é o tabule. Não, o tabule é o pepino, então é a saladinha. Mesmo que tenha o trigo. Mesmo que tenha o trigo, a quantidade do trigo é pequena comparado com os outros vegetais. E é importante a gente ter esse tabule para ter uma porção aí de fibras, né, nessa refeição. O quibe cru? Melhor opção. É a melhor opção, mas não é perigoso o quibe cru? Por isso que você tem que ir num restaurante legal, que tem lá o selinho da vigilância sanitária, porque é feito o congelamento da carne certo, o resfriamento. Então tem que ter um tempo de congelamento para você conseguir reduzir muito essas taxas de bactérias, enfim, para ser quase nula, que é similar nos restaurantes japoneses. Por isso que é legal você saber a qualidade do restaurante que você está frequentando. Mas no restaurante japonês, o peixe que a gente come no sushi, ele nunca foi congelado, ou foi, com exceção do salmão? Então, ele fica mais ou menos uns 7 dias, que é resfriado, né, feito o congelamento dele, para você conseguir reduzir muito essas taxas de contaminação. Então um peixinho daquele fresquinho, assim, ele não pode virar um sushi na hora? Não. O ideal é você baixar muito a temperatura dele, porque durante o preparo ele está com temperatura quase que ambiente. Vamos falar um dia só sobre isso? Seria legal. Sobre esses cuidados? Eu acho que é importante pra gente aprender. Até mesmo quando a pessoa quer fazer em casa, né? Pra gente ter os mínimos de cuidados. Porque às vezes a gente acha que pode comprar um peixe fresco e leva da feira pra casa e de repente a gente não sabe que é importante fazer esse resfriamento aqui, temperatura, pra poder comer sem gerar nenhum perigo pra saúde da família toda, né? Claro, a segurança. E na comida árabe o que a gente tem que tomar cuidado é com o pão sírio também, que daí a gente começa agregando mais calorias. O pão sírio, apesar de parecer fininho, ele é calórico? Carboidrato, ele é calórico. Como um pãozinho francês? Se você vai num restaurante árabe, você tem lá o arroz, você tem os grãos, então tem lentilha, então tudo carboidrato. Se tiver mais o pãozinho, que são os acompanhamentos, fica perigoso. E outras pastas, né? Então essa pasta com gergelim. O gergelim é calórico. Claro que é uma gordura boa, só que em excesso também a gente tem que tomar muito cuidado. Melhor uma coalhada fresca. É até melhor que a coalhada fresca com uma torradinha de pão sírio. Ai, Thaís, eu tô com fome, ainda não almocei, gente. Esse assunto hoje foi cruel, vou lhe falar. O horário não foi propício para falar de comida. Que vontade que dá, né? Passar os contatos da Thaís Pereira, que é nutricionista. Ela é ótima, ela atua com atendimento focado em emagrecimento e estética. Estuda muito, sabe muito e tá no Nutres, com 2 Es. .com.br, nutres.com.br e o telefone é 0 operadora 11 993 58 12 50. Liga lá pra Thaís e vai se cuidar também, aprender com ela. Aí você volta pra fazer essa pauta dos alimentos. Vamos combinar que assim. me interessa, eu quero saber isso.